Gente, olha, LLM e Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Então, vocês que acompanham sabem a vontade que eu tinha de aliar teoria e prática, fazer algo nos moldes do mestrado profissional. Tive a oportunidade de reunir, buscar uma aliança entre a REJUF, Associação Regional dos Juízes Federais, e a Universidade Católica de Pernambuco. E esse curso, essa primeira turma, vem sendo um sucesso de Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. E ontem, 11 horas da noite, nós temos um grupo de WhatsApp na turma e começaram a surgir mensagens dizendo que a aula foi ótima, que a aula foi excelente. Eu fui ficando feliz, porque as aulas começaram a ser dadas ontem, neste novo módulo, pela Elise Avesque Frota, juíza federal, já com mais de 10 anos de experiência na Justiça Federal. E que coisa, que bonito, né? Como você foi elogiada, Elise? Fala um pouquinho, por favor. Boa tarde. Fiquei gratamente surpresa com os elogios, né, Hélio? Foi um prazer muito grande estar com a turma. A turma responde muito bem, é muito interessada, né? Foi uma verdadeira troca de experiências. A gente conseguiu, claro, trazer um pouco do teórico, que é necessário, mas aplicado, né? Trazendo as experiências nossas nesses alguns anos aí, não vamos dizer o exato para o pessoal não fazer a conta, mas alguns anos de magistratura e os últimos 4 dedicados realmente aos juizados, né? Vivenciando o direito previdenciário diariamente. Então, essa troca de experiências, da visão do magistrado e ali os alunos, advogados da área, ou bacharéis aí estudando para concurso, mas também vivenciando a área, foi excelente. Fiquei muito feliz com a experiência. E a Elise quase que veio do aeroporto, veio de Fortaleza, não foi? Isso. Veio de Fortaleza. Foi ao hotel e já estava na universidade para falar sobre benefícios em espécie, benefícios previdenciários em espécie. Eu li aqui o roteiro da Elise e vi que uma tônica especial para a jurisprudência, para a TNU. Sim. Fiquei 4 anos na TNU, Turma Nacional de Uniformização. Fala um pouquinho, benefícios em espécie. Bom, nesse primeiro módulo, né, nós abordamos de uma forma geral aqueles requisitos que para todos os benefícios são necessários, né? Falamos um pouquinho da questão da qualidade de segurado, de carência, de período de graça, e sempre pincelando as questões jurisprudenciais, né? Os debates, a forma de prova vinculada a esses requisitos. E sempre com muita participação dos alunos, né? O que tornou tudo muito mais enriquecedor. E após isso, passamos, e ontem nós tivemos a oportunidade de explorar bem o benefício de aposentadoria por invalidez, né? Que hoje esses benefícios por incapacidade, nos últimos 2 anos nós tivemos um incremento. Minha distribuição na 29ª Vara do Ceará dobrou. Né? E eu creio que o percentual hoje é o benefício por incapacidade. Essas revisões que foram feitas e geraram uma série de cessações de benefícios e uma demanda incrível, então, realmente. Parece o seguinte: a Justiça do Trabalho ela vem reduzindo em volume de causas em razão da reforma trabalhista de cerca de 1 ano. E os juizados especiais com direito previdenciário vem reduzindo o número de causas ou não? As causas, como eu mencionei, vêm aumentando exponencialmente, né? Essa questão das revisões dos benefícios por incapacidade impactaram demais. Eu vim de uma distribuição mensal de aproximadamente 600 processos para 1.200 processos por mês na vara. Né, o que está ocasionando uma dificuldade muito grande até da gente lidar com isso. E o que a gente percebe é que houve também um incremento até de acordos e procedências, o que significa que essas revisões do INSS não estão sendo feitas de forma mais adequada. Né? A gente vê perícias médicas feitas pelo INSS. A revisão pode até ser necessária, de fato, se identificam situações em que, às vezes, auxílios-doença que deveriam ser recebidos por poucos meses, mas eram recebidos há muitos anos, e aí sim a questão do corte, mas infelizmente não está sendo feito da forma que deveria, e aí deságua efetivamente no judiciário.
Quer dizer que uma das primeiras reformas em direito previdenciário seria fazer funcionar o INSS de maneira adequada. Você concorda com isso? Concordo inteiramente. O pessoal do INSS é insuficiente e já se aponta aí uma crise grande, porque o contato que nós temos com as pessoas que atuam no INSS, há uma previsão de aposentadoria de muitos servidores no ano que vem. E falta realmente a questão da melhor qualificação, de treinamento, né? Por vezes os servidores muito bem intencionados, até comprometidos, mas não têm essa capacitação. Então penso sim que o INSS tem que investir na melhor qualificação da sua análise, né? Do seu trabalho. Quer dizer que já a partir do nosso curso é possível concluir que uma das primeiras reformas previdenciárias que o Brasil precisa é colocar para funcionar a contento o INSS, o próprio INSS. Portanto, uma reforma endógena. Quanto à reforma constitucional, porque eu vi que no teu material você fala tanto no âmbito constitucional quanto também no âmbito infraconstitucional. Fiquemos com o âmbito constitucional. Você teria alguma sugestão no sentido de reformar o texto constitucional, ou você acredita que não há o que reformar? Bom, essa questão da reforma pretendo abordar no módulo 2, né? A gente está antecipando um pouquinho, que é quando a gente vai falar das aposentadorias, né? Que eu creio que é onde a reforma vem mais profunda, né? As reformas que vêm sendo discutidas. A questão da crise da seguridade, ela é mundial, né? A população vem envelhecendo, né? Vivendo mais tempo, e eu não tenho dúvidas de que alguma espécie de reforma é necessária. Agora, temos que também não se pode vir com o discurso de que há uma crise absurda, de que há um total desequilíbrio, há o colapso, para forçar uma reforma que traga também prejuízos demasiados aos que estão amparados pela Previdência Social. É um tema bastante sensível, né? De fato, aí é algo que é necessário, mas que tem que ser analisado e discutido com a sociedade, né? Não pode ser empurrado goela abaixo de qualquer forma. No artigo 201, eu percebi que dentro do teu manual, na tua apostila, você já inicia com o artigo 201, benefícios em espécie. Teria algum destaque nesse artigo 201 a fazer? O artigo 201 da Constituição, ele menciona quais os infortúnios ou os riscos sociais que devem ser cobertos pela Previdência Social. Então, é um rol que fala dos infortúnios e os riscos, que os benefícios são detalhados pela Lei 8.213, de forma taxativa. Creio que realmente esse rol é adequado, né? São as situações em que, com o princípio da solidariedade social, a sociedade como um todo tem que vir a amparar de alguma forma quem é acometido por uma doença, por uma invalidez ou por um óbito precoce e deixa filhos ou deixa familiares. É muito questionado aí desse rol o auxílio reclusão, né? Mas que muitas vezes, quando a gente vê os debates na mídia, em redes sociais, é analisado de forma equivocada, né? Como se fosse uma benesse para o preso, e que não é isso, né? Hoje até provavelmente chegaremos ao auxílio reclusão, que é um benefício previsto para os dependentes de quem efetivamente tinha um vínculo com a Previdência. Não perdeu a condição de segurado. Exato. Então tem que ser um segurado, né, que vem contribuindo para a Previdência Social, e aí sim haverá uma proteção aos seus dependentes. Então não é a bolsa preso, como as pessoas, né, de uma forma pejorativa tentam mencionar. Existem doutrinadores que também criticam o benefício. Mas eu, de fato, me filio à corrente que, em se tratando de baixa renda, como é previsto, né, em que aquela renda de quem vem a ser preso, sem dúvida, é essencial para a subsistência daqueles dependentes, eu creio que é um benefício bem-vindo. Você citou também aqui no teu resumo a súmula 78 da TMU, da Turma Nacional de Uniformização.
sobre HIV, a questão do vírus vírus HIV. Explica um pouco. Comprovado que o requerente é portador do vírus HIV, cabe ao jogador verificar condições pessoais, inclusive diante da estigmatização social da doença. Fala um pouquinho sobre a questão da súmula 78 que você destacou aqui na apostila. Claro. Os benefícios por incapacidade, de uma forma geral, eles são baseados em perícias médicas, que analisam a questão física e psicológica da pessoa. Indicam se a pessoa tem ou não uma incapacidade laboral efetiva. Ocorre que, no caso do HIV, por vezes, apesar de a pessoa não ter a debilidade física naquele momento, por estar assintomática, existe toda uma questão de estigma social, em que a pessoa, apesar de, em tese, estar capacitada para o trabalho, ela não consegue efetivamente exercer. Eu já tive algumas oportunidades de ver casos concretos nessa situação, como, por exemplo, de um rapaz que em uma cidade pequena do interior do Ceará, cidade muito pequena, ele tinha o HIV e ele contribuía para a Previdência e trabalhava vendendo quentinhas. Ele as produzia. Enquanto ninguém tinha conhecimento do problema de saúde dele, ele conseguiu manter sua atividade laboral. Mas quando ele teve conhecimento, as pessoas tiveram conhecimento, não mais passaram a confiar, digamos assim. Então, isso, apesar da nossa evolução, ainda existe muito, né? O estigma relacionado ao HIV. Os relatos que nós temos é que as pessoas não dividem o copo ainda hoje, né? Apesar de se tentar esclarecer que não há transmissão dessa forma. Mas é isso o teor da súmula, que a análise em relação ao HIV não pode ser estritamente física, mas tem que se analisar essa questão do local onde aquela pessoa está inserida. E aí há um enunciado do FONAGEF logo depois. Explica o que é o FONAGEF. Pronto. O FONAGEF é o Fórum Nacional dos Juízes Federais atuantes nos juizados. Né? Eu já venho participando do FONAGEF há 5 anos e confesso que, para mim, se não for o evento científico mais interessante, é um dos mais da justiça, né? Em que juízes federais que atuam nos juizados se reúnem e fazem propostas de enunciados, de recomendações de alterações legislativas e é realmente muito enriquecedor. Tem juízes do norte, do sul, do nordeste, do sudeste, centro-oeste do Brasil inteiro, trazendo as peculiaridades de cada lugar. Então é muito enriquecedora essa experiência. E num desses FONAGEFs, não vou me recordar exatamente qual, mas foi aprovado um enunciado ampliando um pouco essa previsão da TNU, que não só no HIV, mas em outras doenças igualmente estigmatizantes, como é o caso da hanseníase ainda, né? Que era conhecida como lepra. Então, em pequenos locais ou em cidades ainda sem tanto acesso à informação, ainda há esse estigma social também. Então, isso tudo tem que ser sopesado na análise desses benefícios. E como o direito previdenciário, como aliás quase todos os ramos de direito têm uma presença constitucional marcante no Brasil, você também destacou aqui no teu resumo, na tua apostila, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral de 2 temas. Vamos discutir cada um deles. Interessantíssimos. Não é verdade? Então, possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Explica aí se existe e qual é a diferença entre companheirismo e concubinato e quais os efeitos de cada um deles. Perfeito. Esses temas, né, esse tema, ele foi indicado, né, foi afetado pelo STF como de repercussão geral. Ainda não foi decidido, mas quando o for, será uma decisão vinculante, né, para as demais cortes. Essa diferença, né, veio aí dos civilistas, de que a união estável, ela advém de uma união inicialmente concebida só entre um homem e uma mulher, mas hoje já a união homoafetiva também recebe essa proteção, em que ambos não tenham impedimentos, né? E o concubinato impuro, ele vem
definição de que, como o nosso sistema só pode dar validade a uma única união a ser reconhecida pelo Estado, né, de duas pessoas, em havendo um casamento, por exemplo, uma união formal, uma relação extraconjugal ou com terceira pessoa não poderia receber a proteção do Estado, seria o concubinato impuro. Sim. E a jurisprudência vem seguindo uma decisão de turma do STF, relatada pelo ministro Marco Aurélio, não vou me recordar exatamente a data, mas já faz alguns anos, salvo engano, da primeira turma, em que a decisão foi exatamente essa, em havendo um casamento e uma relação extraconjugal ou concubinato impuro, não se pode dar a proteção previdenciária, né? E o direito não pode reconhecer direitos, né? O sistema não pode reconhecer direitos a essa relação impura. Mas a realidade social demonstra que no plano fático as coisas são bem diferentes, né? Hoje, além da questão da homoafetividade, que gerou no Supremo uma interpretação até, digamos assim, contra a literalidade do texto da Constituição, me parece que as situações fáticas que existem, hoje já se discutindo, acho que é o próximo tema que está aí, até a questão do poliamor, de uma relação poder ser reconhecida entre mais de duas pessoas, não é raro em situações de audiência em que se pleiteia uma pensão por morte. Eu digo que a pessoa danada dá trabalho até depois que morre, né? Porque às vezes deixa duas dependentes. E a gente vê situações em que aquela situação, por exemplo, de um senhor que faleceu deixando uma esposa oficial e uma companheira, e que todos conheciam a situação, todos dependiam economicamente entre si. Às vezes só não conhecia, a esposa não conhecia. Às vezes a esposa não conhecia, realmente, mas às vezes até conhece e tolera a situação, né? E me parece que é também outro tema muito sensível, né, que mexe aí com as questões culturais, tradicionais e da nossa tradição, mas que a realidade social está aí, os fatos aí estão e tem que ser discutidos. Perfeito. Então, em um caso a gente falou do concubinato, ou seja, se a pessoa tem um impedimento para casar, isso não teria problema no que diz respeito a receber uma pensão, ou teria? O Supremo vai decidir sobre isso. E o segundo caso ainda é, digamos, mais polêmico. Você trouxe realmente antecipei um pouquinho. Possibilidade, isso está no Supremo Tribunal Federal, como foi dito, que reconheceu repercussão geral também nesse tema. Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte. Quer dizer, de repente, pelo que está aqui, um homem e uma mulher, enfim, tem uma união estável com uma pessoa e tem uma relação homoafetiva com uma outra pessoa. Não é isso? Fala exatamente. Um pouquinho sobre isso. Exatamente. O direito de família, isso é uma coisa, eu estudei um período em Portugal e alguns diziam, olha, o direito civil é um direito decantado, um direito mais tranquilo. A minha área mais forte é tributário, como vocês sabem. O direito tributário não, tem muitas discussões, mas o direito civil é um direito decantado e tranquilo. O que não é, só que não, porque quantas questões estão surgindo no direito civil, especialmente no direito de família. Fala aí, relação, união estável e relação homoafetiva concomitantes. Como está a jurisprudência hoje? Tá. Somente é possível a divisão da pensão por morte quando há 3 pessoas envolvidas, quando há uma separação de fato. Por exemplo, uma pessoa é casada civilmente com outra e mantém uma união estável. Então você tem que reconhecer a separação de fato da pessoa com quem é civilmente casada para poder reconhecer direito a essa união estável. E aí a ex-mulher ou ex-marido vai ter direito a dividir essa pensão se houver a continuidade da dependência econômica, seja através de uma pensão alimentícia formalmente instituída, né, um divórcio formalmente realizado com pensão alimentícia, ou se no plano fático se comprovar a manutenção desse auxílio econômico à ex-mulher ou ao ex-marido. Assim está hoje a nossa jurisprudência majoritária, porque tem as decisões mais vanguardistas.
E a questão do poliamor, como é chamado, vem a reconhecer direitos não só previdenciários, mas sucessórios e todos os demais. Há uma relação tríplice, inclusive, né? A gente já vê aí um outro caso de decisões judiciais autorizando a formalização. No Ceará. Não, no Ceará não, eu tive notícia, creio que em São Paulo, foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Ceará eu não tive notícias ainda desse. Eu creio até que o CNJ... E aí eu te pergunto o seguinte, o Brasil, ele é muito assimétrico, ou seja, às vezes os próprios valores que são predominantes no Sul ou no Sudeste não são tão predominantes assim no Norte ou no Nordeste. E aí, você acredita que temas como estes deveriam realmente ter uma regulamentação nacional, como parece vai ter? O que tu achas? Eu creio que não tem como ser diferente, não. Né? Por mais que existam as peculiaridades culturais e tradicionais de cada local, não vejo como haver uma regulamentação diferente de acordo com o Estado ou com o lugar, não. Tem que se discutir e aí decidir-se, né? E mais alguma coisa, Lise, que você queira destacar desse teu curso que já foi, eu repito, 11 horas da noite, não parava de ser elogiado. Eu disse, eu vou falar com a Lise. Né? Não, mas é uma felicidade para mim, doutor Hélio. Eu iniciei ontem mencionando para os alunos do quão interessante é o direito previdenciário. Eu confesso que quando comecei a trabalhar com direito previdenciário, não simpatizei muito, não. Mas é interessantíssimo e riquíssimo, né? Acho que com a criação dos juizados federais houve uma efetiva especialização, né, de varas mesmo abordando muito essa área, e houve um desenvolvimento muito grande do nosso direito previdenciário. E, como foi mencionado, com a pincelada constitucional constante, né? É um direito em que você tem aí o confronto da legislação, do princípio da legalidade, que há de ser seguido em razão dos princípios do equilíbrio econômico e financeiro, tão essencial a se manter viva e possível de ter uma manutenção à previdência, né? Não há dúvidas que esse é um dos princípios mais essenciais para que se tenha uma previdência que possa arcar com os benefícios que ela prevê, que ela propõe, mas, ao mesmo tempo, você tem a questão de proteção social às situações, né, de infortúnios e que passam, muitas vezes, pela questão da sensação de justiça. Então, é uma linha, né, em que há uma discussão. Hoje mesmo, no STJ, no STF, há inúmeras discussões aí pendentes de solução, em que a jurisprudência oscila, né? E há toda essa riqueza de debates para se chegar a uma conclusão. Então, tem sido muito bom e interessantíssimo, até me aprofundar mais em muitas discussões para poder trazê-las para os alunos. Perfeito. Então, hoje à noite... Hoje estamos numa sexta-feira, amanhã, sábado, a Lise continua neste módulo. Depois haverá um intervalo de uma semana, não é, Lise? Isso. E volta com quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado, tanto pela manhã quanto pela tarde. Portanto, é um novo modelo, não é? Um modelo, quem sabe, até de transição para um futuro mestrado profissional. LLM, Legis Magister, em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário, uma aliança entre a Universidade Católica de Pernambuco e a REJUF, Associação Regional dos Juízes Federais. Lise, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito feliz.